Bom dia, pessoal. Mas que ânimo é esse? Bom dia. Isso. Prazer estar recebendo vocês aqui. Nosso convidado dispensa apresentações, mas já eu faço questão de apresentá-lo. E meu nome é Gabriel Azevedo, eu sou de Belo Horizonte, das Minas Gerais, e presidente da Fundação Ulisses Guimarães, naquela unidade federativa, presidente do MDB de Belo Horizonte e estou como diretor da Escola Movimento. Hoje nós vamos ter a oportunidade de escutar aqui uma das pessoas que mais articulou a política brasileira entre as muitas que ajudaram a construir esse Estado, desde a fundação da nossa nova República. Poucas personalidades brasileiras têm no seu currículo o ato de transformar território em unidade da federação. Poucas pessoas têm no seu currículo o ato de liderar governos tão diferentes. Poucas pessoas têm no seu currículo construir um partido do tamanho do MDB e de entregar vários consensos para o Brasil. O tema do nosso painel, me parece, e aqui sem puxar sardinha para o nosso lado, a espinha dorsal do que todos os outros painéis estão discutindo. Obviamente, nós precisamos de segurança, obviamente, precisamos de educação, obviamente, de saúde, de sustentabilidade. Alceu quer se juntar a nós? Olá, hein? Vem aqui pelo leito. Venha pelo leito. Não pelas margens, vem pelo leito. Isso, já decorei. Palmas para o nosso presidente. Senta aí um pouquinho, você participa. Estou aqui enchendo a bola do Jucá para dizer que as outras salas todas, Alceu, são muito importantes, claro. Mas aqui está o debate da nossa espinha dorsal. Porque, para fazer as reformas educacionais, de segurança, de saúde, na sustentabilidade, na economia, nós precisamos dar um jeitinho na estrutura do edifício. É preciso reformar o Estado, é preciso pensar na reforma política, é preciso pensar mesmo que há uma sociedade evoluindo e que a política tem que ajudar a pavimentar esse caminho, não ser obstáculo. E eu realmente passei a repetir aqui, o nosso presidente. Quem assistir entrevista minha lá em Minas Gerais vai... Mas que isso? O Alceu está incorporando? Porque eu já sei definir bem o que é centrão e o que é centro. Eu já sei muito bem que a gente navega pelo leito. E eu já sei muito bem que nós não somos simplesmente um ponto, somos um ponto de chegada. Esse é o centro, esse é o equilíbrio. Então, nessa manhã, nós vamos contar com o nosso querido Jucá para, primeiro, começar a dar aí as pistas dele, de quais são os passos que o Brasil precisa dar para evoluir nessas reformas. E eu queria muito a participação de vocês. Eu estou com o mediador aqui na sala, cadê ele? Quem vai nos ajudar, o João Paulo. Já ele vai fazer o papelzinho para vocês fazerem pergunta, muito embora eu, que fui presidente de Câmara Municipal e vereador, não tenho esse negócio de papelzinho, não. Plenário, para mim, é tranquilo aqui de tocar, entendeu? Como a gente não vai votar nada hoje, não tem pauta do dia, está aberto o microfone, a participação. Prefiro muito mais uma conversa informal, porque eu acredito que realmente o MDB é o nosso caminho, é o caminho do Brasil. E é um prédio de 60 anos, que tem seu valor, e que, como todo prédio histórico, também carece de um retrofit. E, para mim, esse retrofit vai ser exatamente a soma de pessoas como o Jucá, como o Alceu, que tem uma experiência e tem todo um agregado, e de nós, B, que é o presidente da juventude lá de Belo Horizonte, que estamos chegando cheio de gás para colaborar com o sangue novo no MDB e fazer esse sistema circular para pulsar o Brasil. Então, como o Alceu vai dar uma saidinha, vai lá, Alceu. Bom, pessoal, eu queria primeiro dizer o seguinte, estão conosco duas pessoas que fazem a diferença no MDB. Um é um menino inspirador. Uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que nem sempre concorda, que tem uma massa crítica bastante bem construída, mas que nos ajuda e ajuda demais em Minas Gerais. Tu não imagina, Gabriel, quanto a tua presença nos oxigena. O outro é um cidadão que é de uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Quando aquela ponte para o futuro, naquele espaço estreito da política revolta, do Assunção, do Temer, com tudo contra,
tudo era contra. Ele era o vice, e podia ter o golpe, e tinha que fazer um programa, e não tinha tempo, era 2 anos. Quem fez aquela ponte do futuro ficar de pé com relação à organização do prédio na economia foi o Jucá. Com a máxima, o Jucá compreendeu que economia não é um conjunto de números ordenados depositados em uma prateleira qualquer. Economia nasce de um país que tem gente capaz de produzir e consumir com dignidade. A economia saudável de um país é você. Nasce em você. Quando eu te incluo produtivamente, quando tu se sente cidadão digno, quando tu é parte da construção do teu país, a nossa economia, então, se organiza. A partir de então, a prateleira serve para arrumar os números produzidos. Enquanto 20% trabalha e o resto gasta, não há prateleira que arrume os números. Nós temos o arquiteto para arrumar os números, e ele está com você. Ele é Romero Jucá. Eu queria só fazer um registro aqui na presença do Alceu. Primeiro, agradecer ao Alceu a dedicação e a teimosia dele em reiteradas vezes ficar insistindo que nós temos que ter um programa, nós temos que ter uma linha, nós temos que ter uma bússola, nós temos que ter bandeiras. O que diferencia um partido do outro não é a negociata, a negociação de emendas, não é, na verdade, o dia a dia da política mais rasteira. O que diferencia um partido do outro são os compromissos que esse partido inspira perante a população. E o Alceu hoje dá um passo muito importante para o MDB, que é a entrega ao presidente Baleia de um caminho, né, de propostas, de bandeiras que vão ser continuadamente debatidas entre o partido e servirão de estandarte para a disputa de 2026. Isso nasce da perseverança do Alceu e de um grupo de pessoas da Fundação Ulisses Guimarães que ouviram de muitos companheiros que isso não adianta, que isso é besteira, que ninguém liga para isso, mas, na verdade, esse documento fará a diferença. O MDB apresentou, alguns anos atrás, o Ponte para o Futuro, que foi o caminho para que a gente ajustasse no governo Michel Temer o estrago que a Dilma tinha feito no governo do PT. Agora, o MDB traz outro documento. E eu não conheço nenhum outro partido no Brasil que tenha apresentado um caminho para a economia e agora esteja apresentando uma proposta e bandeiras que vão nortear e devem nortear o nosso entendimento com os diversos estados na composição de chapas. Porque a gente sabe que de estado para estado muda a composição, o entendimento político. Nós temos liberdade partidária, né, para fazer diversas construções. O Brasil é assim. Mas essas construções devem ser feitas guiadas por um propósito. E esse propósito fica claro ao seu hoje, e eu quero agradecer a você, registrar a importância do seu trabalho, porque, se não fosse isso, a gente iria partir para a eleição do próximo ano, como todos os outros partidos partirão, na improvisação, na conversa menor, sem ter uma base que nos identifique. A população do Brasil tem que olhar para determinadas bandeiras e saber que isso é um compromisso do MDB. Isso é a luta do MDB, que vai ser encarado nas câmaras de vereadores de cada local do país, que vai ser encarado nas assembleias legislativas e nas composições com os nossos governadores, com os nossos prefeitos e nossos aliados. Então, Alceu, parabéns. Estaremos aqui à tarde para fazer história. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora vamos no nosso bate-papo aqui. Como a gente ia ser 2 debatedores, viramos um, né? Então, eu quero mudar um pouco aqui o formato, Gabriel.
para que a gente possa realmente debater. Tá? Não é pergunta por escrito, é pergunta ao vivo. Vocês podem interferir ou atravessar a hora que entenderem. Tá? A gente está aqui para um bate-papo. Tá? E para esse bate-papo começar na direção correta, é fundamental a gente dizer uma coisa que a maioria das pessoas do Brasil não entende. É que a política é o que define a vida das pessoas. Quer gostem, quer não gostem da política, é a política que vai dizer o imposto que você vai pagar, a escola que vai ter o seu filho, a segurança pública que o seu Estado vai ter, enfim, o nível de emprego. Tudo é definido pela decisão política. Então, nós temos que fortalecer a política. Essa política tão surrada, tão batida, né, que hoje enseja tanta radicalização, tanta briga, né, e a gente tem um desafio. Como a gente constrói uma política que deixe de pensar mais nos políticos e pense mais nas pessoas comuns que dependem da ação política para viver, para ter bem-estar, para ter condições de criar a sua família. Então, eu podia falar aqui de muita coisa, mas eu quero começar a discutir o sistema político, reforma política e financiamento político. Primeira questão. A gente vive hoje uma contradição no Brasil. Qual é a contradição do Brasil? Nós temos um Congresso Nacional de centro-direita e nós temos um governo de centro-esquerda. Então, já há uma diferença de visão de mundo, de visão de economia, né? O governo, o PT, prega em determinados momentos que é um partido socialista, né? E isso não é a visão ou o anseio da maioria da população brasileira. Não é. Nós somos um país conservador de costumes, nós somos um país liberal na economia, nós somos um país de empreendedores, em que a maioria das pessoas não quer uma bolsa para se manter. As pessoas querem crescer na vida. Os novos não querem mais nem um emprego CLT. Querem ser empreendedores, querem fazer atividades diferentes, em horários diferentes. É uma nova dinâmica na economia do mundo. Não é só na economia do Brasil. Né? A nossa economia até está um pouco atrasada nessa visão. Mas a gente tem hoje essa realidade. Então, a primeira discussão é o modelo que está aí, de Congresso Nacional, o modelo que está aí de governo, de repartição de poderes, atende ao futuro do Brasil? Eu acho que não. Eu acho que não. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 350 projetos no Congresso discutindo reforma política, eleição, sistema de governo. Tem proposta para todo gosto. Tem proposta de eleição em lista para os parlamentares, tem proposta em eleição distrital, distrital misto, né? Existe proposta para eleição majoritária. Né? E a gente precisa discutir e escolher uma proposta que não amplie a personificação individual do político, mas sim a força do partido político, do agrupamento de pensamentos que espelhe um caminho que deve ser seguido. Os partidos hoje, eles têm muito pouca força perante os parlamentares. Né? Você não tem identidade partidária, na maioria dos partidos, você não tem... cada um vota do jeito que quer, cada um negocia o seu voto com o governo do jeito que quer, né? Então, você não tem, efetivamente, essa identidade. O governo federal, por sua vez,
ele, ao longo dos últimos anos, foi perdendo a condição de inserção no Congresso por conta das mudanças, inclusive de operação no orçamento, que ocorreram. O que é que a gente viu nos últimos 10 anos, né? Desde a Dilma para cá? Existiram as emendas impositivas, depois as emendas de relator, depois a emenda PIX, depois a emenda não sei de quê. Resultado, cada parlamentar hoje é dono de uma dotação que faz com que ele entenda que pode ir para o caminho que quiser e, em março da eleição, ele vai poder mudar de partido para ir para qualquer lugar também. Então, fica aquele leilão, né? Acho que muitos de vocês já ouviram. Eu dou 2 milhões se você vier para o meu partido para financiar a sua campanha, eu dou 3 milhões. Vira um leilão de compra de deputado. Esse é o modelo que interessa a gente? Não. Porque isso permeia a sociedade e degrada mais ainda a visão da sociedade perante os políticos. E sem admiração, sem credibilidade, o processo fica muito mais difícil, né? Não é à toa que a gente vê candidatos dizendo: tem que ter dinheiro, porque eu só me elejo se comprar voto, só me elejo se tiver dinheiro. Isso é a negação de um processo político. Isso é um processo comercial. Tá certo? Quem tem dinheiro compra o voto, quem não tem não se elege. Então, para que você vai ter bandeira? Para que você vai ter compromisso? Para que você vai... né? E, por sua vez, o cara que vende o voto depois não pode cobrar, o cara que comprou não aceita a cobrança porque comprou. Ou seja, isso vai deteriorando o processo político brasileiro, né? O que a gente vai fazer hoje aqui, na FUG, é entregar, como eu disse aqui na presença do Alceu, uma série de linhas que nós vamos debater para ver quais são os programas que o MDB deve defender. O MDB vai fazer um acordo em determinado estado. Nós não vamos ter candidato a governador. Ok. Então, vamos ver quais são os candidatos que tem. A gente, em vez de fazer um acordo pura e simplesmente sobre apoio, sobre eleição, quem é que vai fazer isso ou aquilo, se você tem uma série de compromissos, bom, então nosso compromisso está aqui, primeira infância, vai ter esse compromisso, ensino digital, universal, é esse compromisso, liberdade econômica para os pequenos, financiamento das atividades para que o pequeno possa progredir e possa sair do Bolsa Família e essas coisas todas. Ou seja, alguns componentes que a população vai identificar como compromisso político, mudando esse jogo, pelo menos na capa, né, no título, da relação política entre as pessoas. Voltando para o modelo do processo eleitoral. O Executivo, como eu estava dizendo, tem menos inserção hoje no Congresso. Por quê? Porque hoje os recursos estão com o Congresso. O Congresso faz o que quer. O relator manda dinheiro para quem quer. O governo tem que pedir dinheiro ao orçamento e ao Congresso para poder fazer qualquer tipo de intervenção maior, né? Por outro lado, o Congresso aumenta despesas, cria encargos, dá benefícios, sem ter nenhum compromisso de fazer a conta, porque não é ele que paga a conta, é o governo. E acontece o que a gente está vendo aí, né? Então, você cria um teto de gasto, para ter o limite do gasto, mas você excepcionaliza uma série de despesas do teto do gasto. Então, o teto do gasto não é teto do gasto. É para inglês ver. Porque tem várias coisas fora do limite. Então, se tem fora do limite, se não tem equilíbrio fiscal, não tem leitura dos investidores e da economia e do sistema financeiro de que o Brasil vai honrar seus compromissos, porque quem excepcionaliza 100 bilhões, excepcionaliza 200 bilhões. Qual é a diferença? Na época do governo do Michel, nós não fazíamos isso. Eu fui ministro do Planejamento, nós criamos o teto do gasto e nós mantivemos o teto do gasto, limitando o aumento da despesa pública, e é por isso que a gente conseguiu reverter, em 1 ano e meio, o quadro deteriorado da economia e da leitura da economia futura que fez o governo Dilma. Bom, então, qual é o caminho?
eu acho que o Congresso, em 2027, tem que discutir seriamente essa questão do semiparlamentarismo, ou como queiram chamar, a relação de gestão do Congresso e impartição de responsabilidades com o governo. Existem 2 emendas constitucionais hoje no Congresso que discutem o semiparlamentarismo. O que é que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: o Congresso escolhe um primeiro-ministro que tem responsabilidade de ter a maioria dos votos do Congresso, senão ele cai fora, né? E esse primeiro-ministro, ele nomeia os ministros operacionais de políticas públicas do governo, né? Então, ministro da Educação, ministro da Fazenda, ministro da Saúde, ministro da Agricultura, tudo isso entra na linha do semiparlamentarismo. O presidente da República é o chefe do Estado. Ao presidente da República cabe o comando do Itamaraty, das Relações Exteriores, das Forças Armadas, né? E, eventualmente, da Justiça ou não, depende do modelo. Tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que o primeiro-ministro e sua equipe de ministros que estão no Congresso, eles serão responsáveis, e se eles aprovarem alguma despesa, não adianta ele querer empurrar para o presidente, ele vai ter que honrar a despesa. Ou seja, vai haver um freio muito grande no processo de ampliação de despesas irresponsáveis que a gente está vivendo hoje no Brasil. A conta não fecha. A conta não fecha. Tanto é que a gente vê o governo a cada dia querendo aumentar impostos, inventando tributações, né? Por quê? Porque o governo inventa despesa, tem que arrecadar mais. O Congresso inventa despesa, tem que arrecadar mais. E aí, efetivamente, quando chega na hora de pagar e não tem dinheiro, o que é que vai acontecer? Quem paga a conta é o povo brasileiro. Porque a despesa do governo e a despesa do Congresso é financiada pela população. O governo não tem recurso dele, o governo não gera riqueza. O governo toma a riqueza de quem gera, que são as pessoas, que são as empresas, que são as famílias, para poder custear as suas atividades. Então, o governo sério, um governo sério, tinha que ser parcimonioso no processo de buscar no bolso alheio o dinheiro que ele precisa para prestar serviços públicos. E esse serviço público tinha que ser de muita qualidade para poder justificar essa tungada no bolso das famílias e das empresas brasileiras. O que não acontece hoje, a gente sabe disso, né? Então, esse sistema, né, como queiram chamar, precisa ser discutido a partir de 2027. Junto com essa discussão, precisa vir a discussão do sistema eleitoral. Porque, na hora que você faz uma mudança desse peso, né, você tem que ter regras para eleger os parlamentares que vão fazer parte do Congresso. A eleição de Senado é majoritária, não tem nenhum tipo de problema, mas a eleição proporcional, no mundo, quando existe sistema parlamentarista, ela é feita de 2 formas, majoritariamente. Ou em listas, porque a pessoa vota no partido, ou no voto distrital ou distrital misto, que você vota num candidato do partido para aquela região. Não é uma briga de todo mundo contra todo mundo, mas você setorializa. Por que isso é importante? Porque, ao fazer isso, você setorializa também a cobrança da população, do cidadão, do eleitor, perante aquele parlamentar. Nos Estados Unidos, é esse o sistema. Na França, é esse o sistema. Na Alemanha, é lista. Então, você tem lugares diferentes, mas que com o mesmo princípio. Você vota no partido e, para isso, a mensagem do partido tem que estar forte.
tem que estar popular, tem que estar arraigada, tem que estar consolidada na cabeça das pessoas. E a gente dá um passo importante hoje na entrega desse documento, porque é mais um documento que o MDB vai explicitar os seus compromissos com a sociedade brasileira. Tá? Então, tem o sistema de governo, primeira coisa. Além do sistema de governo, o Brasil padece hoje de um problema sério, que é o financiamento da campanha para a eleição dos parlamentares. Qual é a questão básica? A gente hoje tem um fundo, e toda vez que se aumenta um fundo eleitoral é um escândalo no país, porque a maioria da população reclama, né? A gente vai ter 4 bilhões e 900 agora para o orçamento do próximo ano, e, além disso, pode-se buscar financiamento de pessoas individuais. Né? Nós temos uma disfunção grande nesse processo. É que o financiamento das campanhas está sendo permeado por uma mácula, ou mais de uma, mas eu quero me ater a uma, que é o financiamento político feito pelo crime organizado. Esse é um problema grave que só vai crescer. Que só vai crescer. Por quê? Porque quem doa individualmente doa pouco, né? O empresário que doa individualmente fica carimbado, então o cara doa numa campanha, no outro ano seguinte a Receita Federal vai lá fazer uma auditoria nas contas dele para saber se ele podia doar. Ele doa uma vez, não quer doar mais. Você conversar com qualquer empresário grande do Brasil, se quer doar para a campanha, o cara pensa 10 vezes. Então, para não deixar que nós tenhamos um financiamento ilegal conduzido de uma forma que vai macular o processo eleitoral em vários lugares, eu defendo que possa se retomar o financiamento eleitoral por empresas e entidades. Eu acho o seguinte, o que tem de melhor num processo é a transparência. É a transparência. Para um vampiro, a melhor forma de combater vampiro é a luz do dia. Então, eu defendo liberdade. Então, a empresa quer doar, a empresa vai doar para o Gabriel, e dizendo isso, que defende isso, legítimo. A igreja quer doar, a igreja vai doar para o pastor ser candidato, porque é legítimo defender questões cristãs ou outro tipo de plataforma. Aí, o sindicato quer doar para o chefe sindical, para o trabalhador, o sindicato vai doar. Não tem que haver limitação, não tem que haver falso escrúpulo de que, não, a gente não pode. Então, o cara, quem quer doar transparentemente, não pode, e quem comete o crime doa e financia e termina colocando muitos políticos à mercê desse tipo de... Porque o cara está ali na boca da eleição, está sem dinheiro, o cara faz um acordo com o diabo, pega o dinheiro, se elege e depois fica pendurado. Então, essa é uma discussão séria, essa é uma discussão madura que o Brasil tem que fazer. Boa. Financiamento, sistema de governo, tá? Compromisso dos partidos, fidelidade partidária, são questões que nós temos que aprimorar, porque tudo isso deságua no que eu comecei a dizer, deságua na política que define a vida das pessoas. Se a gente não pregar isso, que a política define a vida das pessoas, as pessoas vão se ficar olhando para o outro lado, né, e dizendo o seguinte, não, isso tanto faz quem se eleger. Não, se você eleger um cara bom, você vai ter um governo bom. Né, Edil? Se você elege um cara ruim, você vai ter um governo ruim, porra. Entendeu? Não adianta reclamar depois. Você tem 4 anos e candidato político não tem PROCON para devolver. Tá certo? Não gostei desse político, quero devolver. Esquece, só daqui a 4 anos. E a maioria das pessoas, no ano seguinte, não se lembram em quem votou, o que é pior. De tanto é a falta de identidade para fazer o seu voto. Então, eu queria fazer essas provocações,
queria me colocar à disposição, ouvir vocês e também responder qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Vou passar a palavra para vocês todos, calma. Me ajuda aí na inscrição, faz o papelzinho aí para todo mundo. E aí a pergunta, só para a gente organizar. Eu quero, antes, Jucá, trazer aqui um caso concreto. Caso concreto que eu acho que vai se identificar com muita gente que está aqui. Talvez com o Edinho, por exemplo, que acabou de chegar, né, e que é, para mim, uma inspiração. Vamos imaginar assim, Jucá. O sujeito foi vereador por 8 anos, numa capital, assim, sei lá, de Minas Gerais. Depois ele virou presidente da Câmara e concorreu a prefeito. E, na vontade do coração dele, ele quer ser candidato a prefeito só em 2028. Não está querendo saber esse negócio de Brasília. Mas ele chega ali na sede do MDB e tem um tal de Baleia Rossi que vira assim, ô, negão, tu vai ser candidato a deputado federal, porque tem que ajudar o partido e tal. Aí ele volta lá para o estado dele, conversa com o presidente estadual dele e pergunta assim, e a chapa? E a chapa? Primeira pergunta, então, Jucá. Os políticos são, assim, masoquistas mesmo, de sofrerem de 2 em 2 anos numa montagem de chapa completamente fictícia? Ou seja, o trabalho que dá esse sistema proporcional, Minas Gerais tem 53, vamos ter que arranjar 54 candidatos com 1/3 de mulheres, numa regra, essa sim que cria muitas laranjas. Aliás, já há uma indústria de mulheres profissionais em serem candidatas para obterem o fundo eleitoral, sendo que isso não garante mais mulheres no Congresso necessariamente. E todas aquelas pessoas que você vai conversar para montagem de chapa já querem saber qual que é o tanto de fundo lá na frente e o que vão ganhar agora. E daí você começa a turbinar o patrimonialismo na entrega de cargos públicos, na busca por recursos para manter essas chapas gigantescas de mentira e que ajudam o cidadão a não lembrar de quem votou. Porque é tanto candidato, e a maior parte candidato de mentira. Então, eu, como você, até porque, como o Michel, sou professor de Constitucional e Teoria Geral do Estado, acho que o presidencialismo, da forma com que copiamos dos americanos, já deu o que tinha que dar. Sou até mais purista, não gosto do sistema semi. Sou parlamentarista. Parlamentarista. Mas topo, no diálogo do MDB, um semipresidencialismo, um semiparlamentarismo, beleza. Mas se a gente está levando o poder decisório por Congresso, não dá para fazer isso sem a gente ser muito sincero com a mudança, com a forma com que a gente escolhe o deputado. Porque, político, o povo não votou no político bom. Como é que alguém escolhe um político bom hoje? Ou seja, você está cheio de princípios, quer ser um bom deputado, mas sem uma chapa, sem o fundo, sem as condições de igualdade de competição, você está pulando de cabeça numa piscina vazia. Pode até ajudar o partido, mas se estrambica. Então, primeiro, como é que a gente vai fazer essa mudança? E o segundo ponto, por acaso, aliás, grande identificação aqui em tudo que você falou. Na minha dissertação de mestrado, como em Direito, a tese era a função social da empresa enquanto doadora de campanha eleitoral. Porque eu fui uma cobaia em 2016. Em 2016, o bonito do Congresso aprovou que só ia valer doação de pessoa física. Só quem fez campanha em 2016 sabe o que foi isso. Por acaso, eu fui o candidato a vereador que mais arrecadou digitalmente no Brasil. Recorde. Mas isso, só eu sei o que eu passei. Acabaram com as doações das empresas, estão abrindo a porta por narcotráfico e todos os tipos de bandidagem no Brasil entrarem na política de cabeça. E a gente tem hoje um fundo que não tem democracia interna dentro dos partidos. Como, se a gente for criar lista, a gente também ainda não tem democracia interna dentro dos partidos. Sou pelo parlamentarismo e sou pelo sistema alemão, distrital misto. Mas, como é que a gente democratiza interno os partidos para que a lista não seja a decisão de uma pessoa só? Para que a lista, ou para que o processo de escolha dos candidatos não seja algo que vai fazer da democracia brasileira refém de uma oligarquia partidária. Porque, senão, a gente pode até jogar a responsabilidade para o Congresso, mas faz com que essa responsabilidade seja definida numa mesa por 5 presidentes de partido, nacionalmente. Então, essas são as 2 provocações para eu ir pegando depois de todo mundo. Vamos lá, rapidinho. Primeiro, o seguinte.
no caso desse vereador, se a gente tivesse o sistema da eleição distrital misto, ele seria candidato a deputado federal no distrito dele, onde ele atuou como vereador, como político, com muito mais identidade. Não precisava ter cota de mulher, porque é a chapa única, é como se fosse uma eleição majoritária, cada partido indica o seu, né? Fosse um subprefeito ali, tá certo? Então, seria um sistema muito mais simples. No Brasil, é mais fácil passar um distrital misto, que permeia a disputa regionalmente, do que uma eleição em lista. Porque a lista, realmente, aí você vai discutir quem vai entrar na lista, é o filho do presidente, o irmão do presidente, o tio do presidente, para depois entrar alguém que queira disputar. Então, acho que o distrital misto, no caso do Brasil, é mais factível. Eleição de 2 em 2 anos não tem quem aguente. Eu defendo mandato de 5 anos sem reeleição, porque não tem sentido o cara entra no governo, ele passa um ano, no ano seguinte já tem eleição de prefeito, esse ano que ele tem que eleger os prefeitos. Aí passa um ano, ele já é candidato de novo. Não tem política pública, tem política eleitoral. O tempo todo. Tá certo? Então, eu defendo 5 anos sem reeleição, porque seria uma condição de você ter prazo para fazer. Não defendo mais de 5, porque também se pegar um cara ruim, 6 anos já é um tempo grande, né? É, como eu disse, não tem PROCON para devolver, né? Então, 5 anos acho que é um prazo para você fazer orçamento, para você ter prazo, você licitar obra, que no Brasil é muito complicado, você executar algumas coisas, né? Então, 5 anos é uma eleição que eu acho que é um prazo bom, tá? O político, você divide os políticos ou os candidatos em muitas questões. Você tem gente que vive disso, você tem gente visionária, você tem gente com compromisso com o país, né? Então, você junta de tudo. Por que você junta de tudo? Porque você tem que pegar gente boa, gente ruim, porque você tem que fazer um grupo para poder fazer a nominata. Se você não precisar fazer nominata, cada partido vai escolher o que tem de melhor. O que tem de melhor. Né? É um pouco o que é a eleição majoritária. Os mais votados entram. Só que com uma discrepância. O mais votado, ele vai achar que não deve ao partido, deve a ele mesmo, porque depois ele é um candidato que se elegeu majoritariamente, ele pode mudar de partido pela legislação quando quiser. Não resolve também. A gente vai ter um comércio de deputado para lá e para cá, e de vereador, que vai ser uma confusão. Né? Então, eu acho que a gente tem desafios, né? Essas questões que você colocou, todas são erros do modelo, né? E na discussão clara, aberta, transparente, a gente tem que discutir. Nós temos que ter um presidente que tenha maioria no Congresso, que tenha uma componente de estabilidade. Não adianta, você vai votar um negócio, não sabe se vai aprovar, não vai aprovar, aí para aprovar eu não gosto do presidente, então me dá uma emenda, me dá um dinheiro para eu poder votar. Pô, isso é a negação da política. Vamos lá, quantos inscritos nós temos? Serginho Groisman aqui. Temos 6. Então, nós temos a Maria, o Arcanjo, cadê? Maria, Arcanjo, a Douglas, Mariana, a Lelo e Wilson. Nós estamos num evento político, hein? Cheio de candidatos, cheio de vereador e tal. E nós não temos todo o tempo do mundo, porque nós temos que voltar lá. Vamos tentar fazer a perguntinha da maneira mais concisa possível, para que o Jucá tenha o tempo de responder e para que os 6 consigam fazer. Eu não vou colocar tempo. Eu vou confiar aqui no equilíbrio de todos os membros do MDB. Pode ser? Vamos começar. Tudo bem. Meu nome é Maria Cristina, eu sou ex-mulher do Valdemar, eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos, e eu queria, sem pisar no Brasil, e eu queria entender por que Costa Neto, por que nenhum partido tem um projeto de país como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem 2 partidos, majoritariamente. Nos Estados Unidos, as eleições não recebem um tostão de dinheiro público, são os PACs, super PACs, etc., que é muito mais próximo do distrital. E existem tecnologias nos Estados Unidos que aproximam o político do eleitor. Porque se o cara não tem uma
um diálogo full-time com o eleitor não vai votar. Eu queria entender por que, depois de 10 anos, eu pisei pela primeira vez na Câmara e, te juro, parecia um mapa do inferno. Aí eu fui no cafezinho do Senado, falei, bom, vai melhorar, porque na minha época, que você estava senador e os outros senadores, o Bonhouse, etc., existia um cérebro ali. Não existe mais. Existem 57 mais 10 milhões, são 67 bilhões para o ralo, e não existe um projeto no país. Como é que se sai dessa situação? Bom, você tem razão em tudo que você disse, né? A Câmara hoje é complicada, o Senado, que era a casa da contenção, a casa da responsabilidade, também virou uma coisa que está mais preocupado em lacrar, em fazer onda do que qualquer coisa, né? Mudou o parâmetro de avaliação dos políticos, né? E a gente precisa retomar isso. Então, o MDB, volto a dizer, a gente teve o Ponto para o Futuro, eu ajudei a escrever, na linha da economia, e agora a gente vai ter esse documento também, O Caminho do Brasil, para a gente ter alguns compromissos que vai, claro, não vai publicizar tudo, mas a gente vai escolher, vai debater, vai escolher alguns pontos que a gente possa publicizar. Tem que mudar o sistema de governo. Nos Estados Unidos, o modelo que a gente copiou dá certo lá porque tem 2 partidos. Aqui a gente tem 40 e tem 70 querendo ser criado. Então, tem o partido do Corinthians, tem o partido, não sei, tem partido para todo gosto querendo ser criado. Então, você não é levado a sério. É um pouco meio de vida. O cara pega um tempo de televisão, o cara pega um fundo partidário, né, e fica fazendo negócio ali, é uma coisa ruim. Então, você tem razão. Eu acho que a gente tem que discutir abertamente de dentro a partir de 2027. Não adianta discutir antes, até porque, a partir de agora, não adianta nenhuma mudança para a eleição de 2026, porque já falta menos de um ano para a eleição. Então, a lei diz que as mudanças têm que ser com anterioridade de um ano. Então, na verdade, a gente tem que fazer essa discussão no primeiro ano. 2027 tem que ser o ano de ajuste do modelo político brasileiro. Mas como é que você consegue fazer isso com os políticos sem uma pressão da sociedade? Eu acho que a sociedade tem que fazer a pressão, a imprensa tem que cobrar da forma correta, a imprensa tem que mudar a pauta, né? E a gente ir discutindo e ferindo de morte esses erros, essas armações que são feitas aí. Hoje é uma vergonha. Ali, o que existe hoje em cima de emenda parlamentar é um escândalo anunciado. Não há como dar certo aquilo ali. O Flávio Dino já está em cima, está segurando um pouco, mas aquilo vai dar um estrondo no país, porque é muita loucura junta e a sociedade vai cobrar um preço disso. Arcanjo Pimenta. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Arcanjo, sou de Belo Horizonte, já estou no partido há 42 anos. Hoje, dentro do partido, sou o segundo presidente municipal, junto com o meu presidente que está aí presente. Faço parte da executiva, mas a minha raiz no partido foi depois da criação do núcleo. Ao contrário, minha mãe foi uma das fundadoras em Minas Gerais, e depois eu ingressei e estou no núcleo afro, que hoje eu sou membro, já fui presidente, faço parte do Nacional. O meu presidente, o Jucá, a gente teve uma boa relação na época que ele estava presidindo o partido. Várias vezes nos recebiam lá no gabinete dele, para a gente discutir e cobrar dele, né, várias coisas. Mas eu acho importante, Jucá, tudo que você falou é maravilhoso. Eu acho lindo. Mas quem não tem identidade não prevalece. O MDB não tem identidade, nós temos medo da urna. Não temos candidato a presidente. Você acabou de falar, aquele que não for candidato a governo, nós temos que ter. Nosso partido está acabando por causa disso. Nós temos que ter um representante, lutando ali para ganhar ou para perder. Política não é jogo, não. Política é projeto. E o projeto é político. Quando ele é político, você tem que entrar na campanha eleitoral, que seja com dinheiro, sem dinheiro. Você tem que doar, porque é um sacerdócio. Todo mundo acha aquele que vai entrar para a política para ganhar dinheiro. Ao contrário, eu falo para todo mundo, política é um hobby caro. Então eu te pergunto,
Jucá, você hoje está sentado junto com o Gabriel, expondo. Você é uma pessoa que tem uma história dentro do MDB. Gabriel está construindo agora. Mas conseguimos trazer uma liderança que surpreendeu as urnas. Não podemos perdê-lo. Mas temos que saber que uma capacidade, quando entra dentro do partido, um quadro, a gente tem que, cada dia mais, tentar estar com esse quadro. Por que que nós, o partido, continua do mesmo jeito, encostando em outro, em vez de se lançar candidato? Vão perder e vão ganhar, com dinheiro ou sem dinheiro, porque o MDB é forte. Principalmente em Minas Gerais, a pessoa até chora no interior quando você fala do MDB. Nós não podemos perder, porque se a gente continuar desse jeito, não, vou encostar no outro ali, porque aqui não dá para a gente, ali a gente ganha. Então, vamos para a luta. Eu te pergunto, por que que hoje você apresenta o projeto, mas não tem a cabeça para defender? Bom, Arcanjo, primeiro dizer o seguinte, na última eleição de presidente, a gente teve um candidato a presidente, que foi a Simone Tebet. Né? Tivemos. Tá certo? A construção de candidatura majoritária nos estados, ou mesmo no país, ela é uma construção complexa, porque você tem que construir e, ao mesmo tempo, tem que fortalecer o partido, porque a gente tem que eleger bancada, tem uma série de questões. Não adianta qualquer tipo de candidatura que, de certa forma, enfraqueça o partido e até, na prática, na reta final, faça os partidários do MDB irem votar em outro candidato porque tem chance e não votar no candidato do MDB porque não tem chance de se eleger. Então, é um processo complexo. Eu entendo que a gente está no caminho certo, nós vamos ter uma estrutura programática, nós temos excelentes quadros aí surgindo da juventude, né? Está aí o ministro Renan Filho, é um excelente quadro, está aí o governador Helder Barbalho, é um excelente quadro, né? Está aqui o Gabriel, a gente tem muita gente jovem nessa disposição. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que armar certo o que o MDB é, passar para as pessoas o que o MDB é, e, a partir daí, começar a discutir a viabilidade de candidatura. Mas eu concordo com você. A gente tem que ter candidato, mas desde que sejam candidatos competitivos que reforcem o partido perante a sociedade. Show de bola. Agora, Douglas. Fala, Douglas. Bom dia a todos. Eu sou Douglas Martinho, fui vereador em Cidade Ocidental, cidade aqui do entorno, de uns 150 mil habitantes, 50 mil eleitores hoje, mais ou menos. Fui vereador de 2013 a 2020. E um pouco da minha história parece com o Gabriel, que eu fui vereador de 2 mandatos, presidente de Câmara e tudo, e depois eu fui para uma disputa de vice-prefeito e não tivemos êxito e tal. E eu vejo, e aí falando como partido e como jovem da política, que os partidos nos usam muito, Romero, como bucha de canhão. A gente é o cara jovem bacana para o partido, naquele momento de disputar uma eleição de vereador, a gente é os melhores para talvez vir uma eleição de deputado, e depois o partido abandona. De fato, a juventude se torna uma massa de manobra, onde os caciques e os grandes presidentes usam e depois descartam da maneira que eles querem, que eles gostam, vamos dizer assim. Talvez nos partidos de esquerda eles dão mais voz à juventude. E, como disse o amigo antes, os partidos acabam nos esquecendo. Então, eu acho que é isso uma pauta. E aí, na pauta do financiamento, eu acho que o número de vereadores nas câmaras municipais tinha que valer para fundo também, porque o vereador é o político mais próximo, é a base, é a gente que sofre, é a gente que atende o povo diretamente, é a gente que é do remédio, é a gente que é da consulta, e nós, vereadores, somos abandonados pelo partido, então o vereador tanto faz como tanto fez, isso aí nos menores municípios aí que sofremos mesmo. O MDB ia ser bom, né? E aí vem lá de cima, às vezes a capital define para onde seu partido vai, e você filiou, não tem mais tempo, e aí você acaba sendo à mercê de uma negociação da capital. E outra situação que eu queria perguntar para o senhor, que eu, como fã, o senhor conseguiu ser líder de 4 governos distintos. O senhor conseguiu ser líder do Fernando Henrique, líder do Lula, líder da Dilma e líder do Temer. Como o senhor conseguiu, com tanta maestria, passar por 4 grandes cabeças e conseguir ser líder desses 4 governos? Bom, não. Deixa eu te falar. Primeiro, eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, o papel do vereador é importante. Eu acho que essa sua colocação ela é interessante. Eu acho que um deputado federal, um senador, deveria apresentar essa proposta. Tá? Antigamente, só os deputados federais contavam. Eu fiz uma lei
e de qual 10% do fundo começou a ser definido pela bancada de senadores, que nem senador contava, tá? Vereador, acho que tem que contar também. É a base de tudo. E veja bem, no sistema distrital misto, a valorização dos vereadores vai ser brutal, porque a disputa de deputado estadual e federal no distrito vai fortalecer o papel do vereador, que é quem tem identidade ali com todo mundo. Então, vereador de lugar que tem, vereador de capital que tem eleitorado grande, ele é um possível deputado estadual ou federal bem encaminhado. Então, eu acho que isso reoxigena as bases, entendeu? E inibe mais o gasto de dinheiro dos milionários que compram voto em todo canto, o cara bomba e não tem uma identidade com lugar nenhum, né? Então, eu acho que é isso aí. Líder. Eu fui líder, eu era vice-presidente nacional do PSDB, fui líder do Fernando Henrique. Eu sempre trabalhei muito como senador. Eu sou economista, né? Tenho pós-graduação em engenharia econômica, então eu trabalhei muito no governo Fernando Henrique. Quando eu votei no Serra, não votei no Lula na primeira eleição. Aí o Lula assumiu. O primeiro ano do Lula, eu estava na oposição ao Lula. Até que o Sarney e o Renan me convenceram a ir para o MDB. Foi quando eu mudei para o MDB. Aí eu mudei para o MDB e virei líder do Lula. Eu, como líder do Fernando Henrique, tratei com o Malan, o ministro da Fazenda, as mesmas questões e as mesmas posições que eu tratei com Antônio Palocci lá, quando fui líder do Lula. Não tinha diferença nas propostas, na economia, no compromisso fiscal. Então, muito bem. O Lula passou para a Dilma, eu fui um ano líder da Dilma, um ano. Saí do governo Dilma dizendo que o governo ia dar errado, porque o governo não fazia conta, gastava mal, era um problema. Saí. Tá? Assumi o MDB, coordenei a cassação da presidente Dilma como presidente do MDB. Nós cassamos a Dilma. Aí eu fui ser líder do Michel e ajudei a aprovar um monte de coisa. Relatei a reforma trabalhista, relatei uma série de outras questões econômicas que foram importantes para o país. Então, eu acho o seguinte, quando você tem conteúdo, compromisso, trabalha, você é reconhecido, né? E o governo que quer fazer as coisas, o governo quer ser pragmático, ele quer aprovar, ele quer discutir melhor. O maior trabalho que eu tinha como líder de governo não era convencer só os meus pares senadores, não. Era convencer o governo a fazer as coisas certas. Porque os caras mandavam cada bola quadrada que eu tinha que arrumar, tinha que devolver, porque senão era ruim para a sociedade. Entendeu? Então, é a política de resultado, é política efetiva. É nisso que eu acredito na política. Entendeu? Então, a gente está aí defendendo esse tipo de caminho. Eu acho que o MDB tem excelentes qualidades. Eu não vejo... Hoje, eu quero até dizer uma coisa que pode parecer despautério. O maior centro de poder no Congresso hoje não está no Senado, está na Câmara. É a Câmara que está mandando, é a Câmara que está discutindo, é a Câmara que está aumentando despesa. O MDB tem excelentes quadros no Brasil. O MDB tinha que escalar uma seleção para fazer uma grande bancada de deputado federal, para fazer a diferença qualitativa e quantitativa lá na Câmara dos Deputados. É muito importante para o país isso, porque lá, infelizmente, é o que disse a primeira questionadora, o nível hoje é muito baixo, é triste. Tá? Só que a gente não adianta estar de fora reclamando, a gente tem que tentar mudar as coisas, tá certo? Mas o caminho foi esse aí, um caminho do trabalho. Tem uma que a gente fala lá em Minas que eu posso usar para o Jucá. Não foi o Jucá que mudou de lado, os governos é que foram mudando. Ele continua no mesmo lugar. Entendeu? Essa eu ouvi de um deputado esperto, inteligente. O Lula do Lula 1 e 2, que eu fui líder dele, não é o Lula de hoje, tá? Não é o Lula de hoje. Nós não estamos vivendo hoje o governo Lula 3. Nós estamos vivendo hoje o governo Dilma 3. E é um equívoco em muitas coisas que o governo está fazendo. Não é bom demais escutar isso aqui. Deixa eu dar um recado aqui, gente. Lembrar que nós vamos ter um painel. O que o MDB pensa sobre o extermínio das mulheres. Vai acontecer às 13 horas, com a presença da presidente do MDB Mulher, a Cátia Lobo, a ex-prefeita Tânia da Silva, com as deputadas Isa Arruda, Marussa Boldrin, Andréia Charão, Dirce e Elcione Barbalho. Por favor, não é só para as mulheres,
é para todos nós. Quando as mulheres são exterminadas, violentadas, não são só elas que são vítimas, é a sociedade. Então, fica o convite, não é um painel só para as mulheres participarem, para todo mundo estar presente, e uma grande importância para o MDB tratar desse assunto. Qual palavra você sugere? Feminicídio. Fica aí a sugestão acatada. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Mariana Barbalho, cadê ela? Por favor, Mariana. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Mariana. Eu sou da Juventude de São Paulo. Inclusive, trabalho ao lado do Henrique Rossi, que é o nosso presidente estadual. Também sou mentora da Escola de Líderes. Fui convidada a ser mentora depois de participar da Escola de Líderes. E, inclusive, o Gabriel nos concedeu uma aula, que foi muito boa, inclusive. É um prazer estar aqui. Eu faço parte do partido há 2 anos. E a gente tem construído cada vez mais uma juventude fortalecida em São Paulo, porque é extremamente importante para o partido continuar. Então, esse projeto do Brasil precisa pensar o Brasil. Provavelmente, não sei se será para mim, mas talvez para os meus filhos. Mas é extremamente importante para que todos que estão aqui levem a sério isso. Eu, como uma pessoa que faço parte da fundação hoje, vi o trabalho, a dedicação de toda a equipe em relação a isso. A minha pergunta é específica em relação ao voto distrital misto, que, inclusive, eu sou favorável. Em São Paulo, nós tivemos um problema muito grande durante a campanha, porque foi um período que o partido teve que provar o seu valor. Infelizmente, hoje em dia, nós temos muitos influencers, coaches, querendo ocupar o lado da política. Só que política é coisa séria. Política é o futuro. E política, realmente, quem não quer fazer política é muito triste, porque ela impacta a vida de nós todos os dias. Principalmente numa cidade muito grande como é São Paulo, não é fácil administrar. Então, a pessoa precisa ter muita responsabilidade do que ela está fazendo. A minha pergunta é como o MDB, com a sua tradição de representar diferentes regiões e segmentos sociais do país, se posiciona em relação à adoção do voto distrital misto como uma forma de fortalecer a representatividade e reduzir a fragmentação partidária no Brasil. Enfim, essa é a minha pergunta. Obrigada. Bom, veja bem, nós vamos discutir isso internamente no MDB. Eu defendo que o MDB feche essa posição. Por mim, o apoio ao voto distrital misto estaria como uma das bandeiras do partido para 2027. Eu acho que nós não podemos continuar do jeito que está, né? Porque aí nós vamos potencializar as condições eleitorais de cada pessoa que está no partido. Só respondendo rapidamente a uma pergunta que ele fez sobre mulheres e jovens, né? Mulher e jovem, quando é época de política, época de campanha, é tudo procurado, é o grupo do jovem, é o grupo das mulheres, o jovem vai fazer bandeirada, acaba essa história, some todo mundo. Tá? Quando eu fui presidente, a gente definiu um valor do fundo específico para financiamento de campanha de jovens, e a gente definiu que, no mínimo, os cargos executivos do MDB tinham que ter, no mínimo, 30% de mulheres. Não adianta querer ter 30% de mulheres quando você bota na chapa para a eleição e depois só tem homem mandando no partido, as mulheres ficam alijadas e não tem poder e nem espaço político para se fortalecer. Então, a gente tem que, efetivamente, mulheres e jovens se somar é a grande maioria da sociedade brasileira. Então, qualquer partido que não enxergar isso e não potencializar isso, está dando um tiro no pé, né? Então, eu acho que o voto distrital misto, se depender de mim, ele será uma das bandeiras empunhadas como compromisso da eleição de 2026 para 2027, porque permeia a condição e a potencialidade de nós, MDB, que temos uma base muito forte. Nós temos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, então a gente tem uma base que é muito forte, que estará sendo valorizada nessa disputa do voto distrital misto. Boa. E fazer um acréscimo à fala do nosso querido Jucá aqui, uma vantagem da adoção do distrital no Brasil, eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos a convite do governo americano para entender federalismo.
E aí, lá é o voto distrital. E para quem quiser estudar melhor esse assunto, tem uma expressão que é o gerrymandering, porque um secretário que havia nos Estados Unidos fez um distrito no formato de uma salamandra. Então, Gary com salamander deu gerrymander, ou seja, ele desenhou o distrito para beneficiar a si próprio e aos seus aliados, ou seja, porque a partir do desenho votariam nele alguns eleitores já predispostos a elegê-lo. Qual que é a vantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos, que me chocou na hora que eu vi que quem organiza a eleição local é o secretário de governo estadual? Nós temos uma bênção, um tesouro chamado Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral certamente seria responsável por desenhar o nosso distrito, e não o próprio político, o próprio candidato. Então, essa é uma vantagem que o Brasil tem. E o distrito não muda a cada eleição, né? Porque os Estados Unidos eles ficam mudando de acordo com as pesquisas para ver onde é que pode eleger mais. É terrível isso lá, um problemão do distrital. Vamos agora ao Lelo Coimbra. Por favor, Lelo. Jucá, é uma alegria estar aqui com você. Quero torcer para que você volte para o mandato. Sei do esforço que você e a Tereza fazem lá. E aquele grupo precisa estar presente aqui, bem representado. Gabriel que é da... Eu sou do estado que tem 1/3 capixaba, 1/3 mineiro e 1/3 misturado. Eles foram em direção à praia e acabaram fazendo uma bela festa lá no Espírito Santo. Eu sou Lelo Coimbra, sou do Espírito Santo, eu tenho 2 mandatos de deputado estadual, fui vice-governador do estado, exerci 3 mandatos de deputado federal aqui, alguns deles junto com o Romero. A pauta, Romero, é essa. A questão é da forma. Tem uma questão que eu acho que é importante. Eu, como Gabriel, sou parlamentar, torço pelo parlamentarismo. Pode até vir semi-parlamentarismo no processo de negociação, mas a pauta originária tem que ser o parlamentarismo. Tenho até informações que durante nós votamos isso na Constituição, mas não conseguimos dar forma no Constituição é parlamentarista, mas não existe o modelo. A informação que eu tenho é que, na época, o Sarney até se propôs, dos 6 anos a serem exercidos, ele exerceria 5 como presidencialista e, no 6º ano, ele abriria mão para ser o 6º ano de implantação, sob a sua presidência, do parlamentarismo. Mas o Covas não topou, porque o Covas queria 5 anos de mandato e não 6. Então, perdemos um tempão em relação a esse assunto. Mas a grande questão é o financiamento. Também me alinho com você em relação ao retorno do privado. Esse tema do fundo partidário virou uma banca, virou um jogo de croupiers. Né? Você vê as conversas que estão acontecendo nesse tema, na montagem das chapas proporcionais, sempre ocorreu, e agora mais intensamente, porque está difícil montar nominata federal, muito difícil, não está fácil, e todo mundo que vem, que tem alguma chance, mas o meu vem junto. Aí o balcão tá estabelecido. Eu acho que o MDB precisa de ter essa questão do parlamentarismo, do sistema distrital misto, da reforma política, de maneira muito cristalizada, muito com fechamento de questão, ou, no limite, como uma tese de eixo central do partido. O tema do equilíbrio fiscal precisa estar presente. Não nessa conversa babaca do Lula, de que está se preferindo guardar dinheiro para não atender os pobres. Só cuida de quem precisa se souber gerenciar o dinheiro, senão não tem dinheiro para cuidar. Vai ter um déficit e uma crise encomendada. Se o Lula se reeleger, essa crise vai estar no colo dele na metade do mandato dele. Ele vai torcer para morrer antes. A outra coisa é o tema da unificação das eleições. Além do tempo de mandato, é a unificação. Não dá para poder fazer galho em galho a cada 2 anos. Você tem que... Todos os prefeitos da minha região metropolitana se reelegeram no primeiro turno com uma votação maciça, um deles com 90% dos votos, e todos estão querendo renunciar em abril para disputar um mandato na Câmara, ou no Senado, ou no governo. Isso é um desatino. Na minha cidade, a capital, o prefeito é um bom gestor. Ele tem uma vice que nunca exerceu mandato. Uma mulher maravilhosa, mas nunca exerceu um mandato, e ela está sob a tutela do PP e do União Brasil. Vai ser
ela vai ter dificuldades. A principal eleição que vai acontecer na capital do meu estado vai ser a eleição de presidente da Câmara, porque eles vão afastá-la no ano seguinte. É a oportunidade que eles vão ter, porque ela é muito frágil pela inexperiência, não pelo seu desejo de acertar. E o outro tema que eu queria colocar é um tema polêmico. Eu participei durante um mandato de um grupo que discutiu mandato do STF. Acho que esse tema tem que voltar para a pauta. Não dá para essas câmaras altas terem mandato vitalício. Esses caras viraram dono do poder, viraram um quarto poder, terceiro mais um, sabe? Não dá para conviver com isso na forma como está. Nós temos gente que vai sair do STF em 2054, em 2058. Não tem sentido nós convivemos com isso. Nós precisamos ter um modelo aí que seja, como alguns países, de mandato. Nós defendíamos, enquanto grupo que estudava o assunto na época, 10 anos de mandato. Pode até ser um pouco mais, mas tem que ter um teto. E, por fim, o debate de como que nós vamos trabalhar essa eleição, porque essa eleição já está malhada do ponto de vista dos vícios para a próxima. Nós vamos ter um parlamento que já vem com os gospels, desculpe, não estou fazendo restrição evangélica, é só os artistas, os homens de comunicação que querem um voto universal, não querem voto distrital misto. Então, nós vamos ter uma pauta e vamos ter um obstáculo, que são aqueles que estão ou virão, ou novamente virão, para um exercício de mandato onde essas pautas não lhes interessam. Eu votei 2 vezes o voto distrital misto na Câmara. Numa nós tivemos 99 votos e na outra nós tivemos 105 dos 513 deputados. Bom, vamos lá rapidamente. Primeiro, parlamentarismo ou semiparlamentarismo. É mais fácil discutir e aprovar o semiparlamentarismo, porque para mudar o regime de governo para parlamentarista, antes de aprovação, tem que ter um plebiscito. E isso vira uma confusão. Então, se a gente for pragmático, a gente tem que procurar o semiparlamentarismo como uma forma, testar, funcionar e até depois trocar, mas já sem ser uma discussão estéril, né? Porque, imagina se você disser, você quer que o Congresso mande ou quer que um presidente mande? O cara vai dizer, não pode ser o Congresso, você vai virar um ataque ao Congresso e o plebiscito não passa. Então, é uma discussão que a gente tem que fazer com muito cuidado. Depois, já existe um projeto no Senado, que foi votado na comissão, volta a votar no plenário, que trata dos 5 anos de mandato e coincidência das eleições. Então, isso já está discutido no Senado e falta ser pautado. Então, claro, não vai ser pautado agora, vai ser pautado para o ano. Parou porque os 5 anos iam ficar 10 anos para senador, em vez de 8, porque né? Um sim, outro não, e aí alguém apresentou uma proposta para ser só 5, aí os senadores não votaram no plenário para não reduzir o mandato de 8 para 5, virou essa confusão, mas eu acho que a gente resolve lá, discutindo, e dá para caminhar bem. Tá? Então, essa é uma questão. A última questão que você falou foi mandato do Supremo. Existe também um projeto no Senado para discutir mandato do Supremo. Tá? Eu acho que um mandato de 15 anos é um mandato, assim, compreensível. E todo mundo diz, não, tem que ter um mandato até o final para não ter instabilidade. Eu acho que se tiver decisões que sejam estruturantes para o país, né, que tenham efeito vinculante e tudo mais, não é se mudar 2, 3, 4, vai mudar, porque a gente pode definir um quórum para mudar a decisão vinculante. Tem que ter 2/3, tem que ter 3/4, sei lá, para não ficar muda para lá, muda para cá, né? Porque a gente vive de estabilidade econômica e política com a estabilidade jurídica. Você não pode ter instabilidade jurídica criando uma série de percalços. Mas eu acho que a essa altura, como estão escolhendo ministros que vão passar 30, 40 anos no Supremo, eu acho que um prazo é algo salutar. Claro que não adianta discutir agora. Não, mas aí vira o presidente nomeando todo mundo e aí
fica complicado. Eu acho que o judiciário tem que ter independência, mas tem que ter um prazo e o cara tem que saber que volta para a área acadêmica, volta para a área jurídica do Brasil e, portanto, se ele fizer muita besteira, ele volta execrado e vai ter mais cuidado também de como deva se fortalecer. Acho que essa discussão não cabe agora, porque senão inflama, é contra A, contra B, contra C, e aí vira uma confusão e não vai para canto nenhum. Eu acho que a gente tem que esperar 2027, acalmar um pouco o país, baixar a bola, e aí a gente ter essa discussão com seriedade, mas acho que Tribunal de Contas e Supremo tem que ter um prazo para não ficar uma coisa que vire um feudo de cada um. Wilson Souza. Está ali? Vai lá, meu caro. Bom dia a todos. Eu sou acadêmico de jornalismo, atualmente sou assessor de imprensa de um deputado federal do MDB aqui em Brasília. E eu acho que o debate sobre reforma política ele é um debate um pouco antigo. A gente já vê esse debate há muito tempo. E, pelo menos na Câmara, quando a gente vê esses debates, tanto nas comissões quanto no plenário, a gente vê muita gente concordar. Não, porque a gente concorda que a gente já vive praticamente um semi-parlamentarismo. A gente já vive. E todo mundo concorda, mas eu penso assim, a gente teve uma pauta recente com relação à taxa das blusinhas, que inclusive o próprio líder do governo, Lindenberg Farias, disse que não, o presidente Lula é contra a taxa, o próprio ministro Haddad concorda que é contra a taxa, mas ninguém revoga. E eu vejo que tem essa mesma problemática com relação à reforma política. Então, minha pergunta ela é bem pragmática. Quais são hoje os principais interesses que o senhor entende que dificultam que a gente passe de uma vez por todas essa reforma política, sendo que a gente sabe que já é um debate antigo no Brasil? A maior dificuldade são os atuais deputados federais, porque como eles se elegem com fundo partidário e todo esse modelo agora, e eles estão muito estruturados em cima disso, eles não querem mudar nada porque pode ser que eles corram o risco de não se eleger. Então, é essa a questão, né? Qual é o segredo para isso? O que se usou na reforma tributária. Não vale para agora. Distrital misto vale para daqui 2 eleições. Aí o cara pensa, não, daqui para lá eu já me elegi, não sei o que vai acontecer, então é mais fácil do cara votar. Se você for discutir o voto de amanhã, o cara vai se fechar em copas e continuar do jeito que ele está, porque ele quer ter a segurança de continuar deputado. Se for discutir daqui a 2 eleições, 3 eleições, o cara vai pensar 2 vezes, não, aí pode ser, e aí é mais fácil de passar. Eu acho que a gente tem que ir nessa gradação. Tá? Lucas. Bom dia a todos. Sou lá do Rio Grande do Sul, lá da terra do Pedro Simo e do Alceu Moreira. Sou lá de Terra de Areia. Sou vereador de 3 mandatos lá. E eu acompanho muito o Gabriel nas redes sociais e eu vejo, me familiarizo muito com a tua postura. A gente, como partido, eu acredito que nessa questão que hoje o Brasil está segregado, de um lado e do outro. E nós acabamos, como MDB, parece que nós não temos uma posição clara. E eu acredito que nós não temos que estar nem de um lado nem do outro, e sim num projeto nosso, como partido, de entender e fazer hoje essa discussão aqui do Brasil, do PMDB para o Brasil, ele é importante. Então, eu vejo que nós, e eu não sei o que as nossas grandes autoridades pensam sobre isso, de nós termos um projeto que fale do Brasil. E a fala aqui do senhor que estava aqui, quando falou que quando a gente teve a Simone Tebet como candidata, ela não foi a candidata do MDB. Ela foi um nome colocado. Nós, lá na minha cidade, nós votamos para ela. Mas ela não tinha, parece, o apreço do partido. Então, eu penso que nós temos que ter esse posicionamento mais firme como partido, porque, senão, com o tempo, nós vamos acabar sucumbindo. Era isso. Tá, eu defendo também que a gente busque construir candidatura a presidente e a gente vai ter vários nomes aí para colocar para o país. O senhor também? Você acha que já se coloca? Não, eu não. Parar, né, que assim, vamos, e aí, tem Jucá, quem mais é candidato? Você, meu bem, vai lá. Olá, bom dia, gente. Meu nome é Anita Miranda. Primeiro, fazer um elogio ao nosso eterno relator da nossa comissão,
trabalhamos juntos naquela época com o presidente Isalci Lucas, o nosso vice-presidente senador José, aqui de Brasília, esqueci o nome dele, e você que foi o nosso relator da Lei 13.465, da realização fundiária de Brasília e do Distrito Federal. E eu era uma das presidentes das comissões, e você fez um excelente trabalho, você foi fantástico como nosso relator, e a lei foi aprovada, graças a Deus, e sancionada pelo presidente. Eu sou uma NDBista antiga, da época de Roriz, e desde o primeiro ato que o NDB fez contra o governador Roriz, naquela época, a nossa presidente era Iris Rezende, do nosso Goiás. O governador Roriz, com a história maravilhosa no Distrito Federal, foi retirado do partido, para o partido que se coligar com o PT. Então, minha crítica, senador, apesar de admirar o seu trabalho como senador, como nosso relator, foi dizer, a partir do momento que o NDB, né, se juntou, se filiou ao PT, o PNDB só vem caindo. Somos o maior partido da Câmara Federal. Por que perdemos tanto? Por que a gente está subordinado ao PT, se somos a maioria? Então, é essa a minha crítica ao NDB. Eu sou antiga NDBista. Hoje, não estou mais no NDB, estou à frente do PL. Né, sou presidente do PL da Cidade Ocidental. Mas eu digo o seguinte, tenho saudade do meu NDB antigo. E parabenizo o senhor pelo trabalho, pela luta, pelo grande político que o senhor se tornou. E merecia, sim, ser o nosso presidente do Brasil. Obrigado. Esse MDB é plural mesmo, né? A gente recebe todo mundo aqui. A vontade é trazer você de volta do PL para o MDB. Vamos trazer. Senador, para a gente fechar aqui, ministro, presidente, já foi tudo. Eu preciso fazer um coro aqui à nossa plateia, porque não é qualquer partido que tem isso daqui. Esses dias, gente, eu saí de Belo Horizonte e fui a Barbacena. Conversei lá com o ex-prefeito Célio, 80 anos, Jucá. Tomei um café da manhã com ele e levei ele para Juiz de Fora. Barbacena é uma cidade de Minas que foi disputada historicamente sempre por duas famílias, os Bias e os Andradas. Foi o primeiro homem na história da cidade que se ergueu como um candidato independente pelo MDB e governou de 2001 e 2004. Aprovado por 90% da população, ele disse, não quero me reeleger, porque essa era a minha contribuição com a minha cidade. Ele está há 20 anos, com orgulho, sendo do MDB, e na hora que eu cheguei lá na cidade, ele falou, rapaz, mas que bom que você veio, porque eu vejo em você o MDB que eu quero. Um MDB que tem lado, que tem posicionamento, que não se escore em outros partidos. Eu estou ouvindo isso no estado inteiro. O que tem de MDBista adormecido, orgulhoso da nossa legenda, querendo digitar 15, querendo sair desse inferno que tornou o Brasil. E não é só dentro da legenda. Na hora que a gente vê as pesquisas de qualidade, mais da metade do Brasil não quer saber de Lula, não quer saber de Bolsonaro. E o senhor acaba de me dar um argumento. Nós não temos Lula no poder, nós temos a Dilma III. E isso é um argumento que eu vou usar internamente do partido. Eu ouvi do Jucá. Eu ouvi do Jucá. Este não é o Lula 3, é a Dilma 3. E, poxa, como eu pulei naquele impeachment e como eu não me arrependo, sabe? E eu acredito verdadeiramente que nós aqui, mineiros, gaúchos, gente de todo o Brasil, que está se somando ao MDB, baianos, roraimenses, goianos, todos nós brasileiros, piauenses, olha aí, é gente de todo quanto é lugar. Nós não queremos, senador, e aí eu entendo e respeito muito os ministros do MDB que estão nesse governo. Já tive pessoalmente com o Jader Filho, com o Renan Filho, são quadros espetaculares do nosso MDB. Espetaculares. E estão aí salvando este governo de si próprio. Mais uma vez, o MDB emprestando o seu talento e o seu brilho para um governo que não é nosso. Então, assim, eu verdadeiramente quero aqui hoje sair com um documento, que é um documento que dá espinha dorsal ao partido, que, como eu diria no Colégio Militar, né, afina o passo. A gente vai marchar unido, porque todo mundo passa a defender a mesma coisa, de vereador a deputado e tal. Mas isso tudo para chegar no ano que vem
e não oferecer para o Brasil uma opção num país que mais da metade não quer digitar nem 13, nem 22 na urna, com todo respeito, viu, presidente? Mas, assim, eu preciso da força do senhor, da experiência do senhor, para conduzir esse partido para onde o Brasil quer ser conduzido. Fora de um extremismo estridente, fora de um governo que só se aproveitou agora dos erros monstruosos e malucados de uma família que só pensa em si e não no Brasil. Então, assim, eu preciso aqui, como presidente da Fundação Ulisses Guimarães Minas Gerais, presidente do MDB em Belo Horizonte, dizer: o MDB não precisa de Bolsonaro e de Lula. Não precisa. O MDB precisa, sim, ter postura de um partido de 60 anos que lutou a favor da democracia, e que tem gente dentro do partido que está mais à direita, está mais à esquerda, está mais ao centro, porque esse é o MDB. O MDB não faz clivagem de direita, esquerda e centro, não. Faz clivagem de democracia. Golpista aqui é da porta para fora. Tá? Aqui a gente não aceita solapar governo, não. Aqui a gente joga a regra do jogo, mas joga a favor do Brasil e não do partido. Então, eu preciso muito que o senhor use toda a sua competência, seu peso político, para a gente ter o 15 para digitar na urna. Vamos fazer prévias. Você já entra de pré-candidato, eu entro também, entendeu? A gente começa a debater, faz um furdunço no Brasil, mas sai disso, de querer ser encosto, para quem pode ser farol, barco, condutor. E eu vejo isso no olho das pessoas aqui. Ó. Olha no olho de todo mundo que está aqui. Ninguém quer ficar a reboque nem a mercê. E ter você na nossa legenda, te digo, primeira vez que nós estamos compondo um quadro junto. Eu já ouvi muito o senhor, mas para alguém que está há pouco tempo no partido, participar do evento ao teu lado é, para mim, uma grande honra. Tá bom? Aprendo muito e espero que a gente siga em frente construindo o MDB e o Brasil. Obrigado, viu? Valeu demais. Obrigado. Obrigado aí, hein? Valeu. É isso. Pô, obrigado. Ficou legal, né? Foi legal. Eu tenho lá seu zap, depois eu quero muito te encontrar, para a gente fazer. Você entendeu o exemplo aqui, estou precisando de sua luz. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders.